Você descobre que precisa sair do imóvel. Pode ser uma mudança de emprego, problema financeiro ou simplesmente porque aquele lugar deixou de fazer sentido na sua vida. Você comunica o proprietário e então vem a resposta: tudo bem, pode sair, mas você vai ter que pagar 3 meses de multa. E não para por aí. A imobiliária ainda diz que vai reter a caução. E dependendo do caso, cobra até valores adicionais. E naquele momento a sensação é clara. Você está sendo penalizado por sair do contrato que já não faz mais sentido para você. Mas aqui vai a verdade que pouca gente te conta. Nem toda multa de rescisão é legal. E muitas delas são abusivas. E hoje você vai entender exatamente quando essa multa é válida e quando ela é abusiva. E principalmente, o que você pode fazer para não sair no prejuízo. Imagine a seguinte situação. O Rafael alugou um apartamento acreditando que ficaria ali por pelo menos 2 anos. Tudo parecia estável, trabalho ok, renda previsível, rotina organizada. Mas 6 meses depois, tudo mudou. A empresa onde ele trabalhava foi reestruturada e ele recebeu uma proposta em outra cidade. Melhor, inclusive. Só que precisava se mudar rápido. E ele fez o que qualquer pessoa razoável faria. Avisou o proprietário com antecedência, entregou o imóvel em perfeito estado. Tudo certo. E então veio a cobrança. 3 meses de multa sem negociação. A imobiliária ainda afirmou: está no contrato, tem que pagar. Rafael tentou argumentar, mas não adiantou. Ele sentiu que estava sendo injustiçado, mas não sabia se realmente tinha algum direito. E é exatamente aqui que começa o erro da maioria das pessoas. A grande armadilha é acreditar que, se está no contrato, então é obrigatório. Isso não é verdade. Contrato não pode contrariar a lei, e muito menos pode impor penalidades desproporcionais. A multa por rescisão antecipada existe, ela é válida, mas ela tem limites. E esses limites são justamente o que muita gente ignora ou aposta que você não conhece. A lógica da lei é simples. Você pode sair do imóvel antes do prazo, mas em regra, precisa compensar o proprietário pelo tempo que não foi cumprido. Só que essa compensação não pode ser arbitrária, ela precisa ser proporcional. Ou seja, se você cumpriu metade do contrato, você não pode pagar a multa inteira. Se cumpriu a maior parte, a multa precisa ser reduzida. A multa não é um castigo, ela é uma compensação. E compensação precisa ser equilibrada. Vamos trazer isso para a prática. Contrato de 30 meses, multa prevista de 3 aluguéis. Você sai no 15º mês. Você cumpriu metade do contrato. Logo, a multa deveria ser a metade. Agora olha o que acontece na prática. A imobiliária cobra os 3 meses de aluguéis integrais. E muita gente paga, não porque está certo, mas porque não sabe que está errado. Agora vem o ponto mais crítico. Os abusos mais comuns são cobrança de multa integral sem cálculo proporcional, valores completamente exagerados, retenção da caução junto com a multa e, em alguns casos, pressão psicológica, ameaça de negativação, ameaça de processo. Isso cria medo, e o medo faz a pessoa pagar sem mesmo dever. Agora presta atenção nisso. Existem situações em que você não precisa pagar a multa nenhuma. Por exemplo, se você foi transferido pelo seu trabalho para outra cidade e fizer a comunicação correta, você pode sair sem pagar nada. Zero. Mas existe um detalhe fundamental. Você precisa formalizar isso. Se não comunicar corretamente, você perde o direito. E é aqui que muita gente erra. Não no direito, mas na forma de agir. Se você está enfrentando uma multa de rescisão, o caminho não começa no processo, começa na estratégia. Primeiro, analise o seu contrato, veja se existe cláusula de multa e qual é o valor. Depois, verifique quanto do contrato já foi cumprido. Com isso, recalcule a multa proporcional. Agora vem a parte mais importante. Formalize tudo por escrito, de forma clara, sem briga, sem emoção, apenas lógica. Na maioria dos casos, isso já reduz bastante o valor cobrado. Mas aqui vai um alerta importante. Nem sempre a imobiliária vai aceitar de imediato. E isso não significa que ela está certa. Significa apenas que ela está apostando que você não vai reagir. E aí você precisa decidir. Vale a pena insistir na negociação ou partir para uma medida judicial? Se não houver acordo, existe sim caminho judicial. Você pode discutir a redução da multa, a devolução de valores indevidos e a retenção ilegal da caução. Mas aqui vai um ponto muito importante. Processo não é mágica. Existe tempo, existe custo e existe risco. Nem todo caso compensa judicializar. Por isso, estratégia é tudo. Voltando ao caso do Rafael. Quando ele entendeu que a multa deveria ser proporcional, ele recalculou, formalizou para a imobiliária e a imobiliária recusou. Ele insistiu e, diante da possibilidade real de processo após uma notificação, a cobrança caiu pela metade, sem ação judicial, sem desgaste, só com o conhecimento. E isso muda completamente o jogo. Se você chegou até aqui, já entendeu uma coisa. O problema é quando ela é abusiva e você não sabe que pode reagir. Se esse conteúdo te ajudou a entender isso de forma prática, considere se inscrever neste canal.
porque aqui a ideia é muito simples, te mostrar o que realmente acontece na prática e como você pode se proteger antes que o problema vire prejuízo. Se você conhece alguém que está passando por uma situação de multa abusiva, envie esse vídeo para ela, pode ser muito útil. Um abraço e até o próximo vídeo.